E a aula de hoje é sobre Teorema de Pitágoras. Bom, pessoal, no Teorema de Pitágoras, o mais importante é saber reconhecer onde é que está a hipotenusa. A hipotenusa, ela sempre é o lado maior dentro de um triângulo retângulo. Lembrando que Teorema de Pitágoras a gente somente aplica em triângulos retângulos, tá? Então, como é que eu faço para achar a hipotenusa? A hipotenusa sempre é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ao ângulo reto. Então, ó, meu ângulo reto está aqui, logo, o lado oposto a ele é a minha hipotenusa. E como é que eu escrevo a fórmula para calcular qualquer um dos lados? É simples. Hipotenusa ao quadrado igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, certo? Então aqui o importante é saber onde está a minha hipotenusa. Aí eu escrevo a minha fórmula, que é a hipotenusa elevado ao quadrado mais a soma dos catetos ao quadrado. Há um outro jeito também de se escrever a fórmula, que é dado por h de hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Qualquer uma dessas duas formas você pode utilizar. Tem professores que apresentam essa e tem professores que apresentam essa. As duas são iguais. Ah, importa a ordem dos catetos? Não, não importa a ordem deles, tá? Eu posso pegar tanto o B primeiro como o C, certo? Ou o C como o B, tanto faz, não importa a ordem que eu pego os catetos. Lá na trigonometria, aí sim que a gente verifica os nomes de cada um dos catetos. Aqui não importa, certo? Vamos ver então alguns exemplos de como resolver o Teorema de Pitágoras. Então, determine o valor de x nos triângulos abaixo. Então é o seguinte, como eu disse antes, a primeira coisa que a gente tem que saber é quem é a hipotenusa. Sempre lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então meu x é a hipotenusa. Então eu tenho a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A é minha hipotenusa, que é o x. O b, eu vou pegar o 15. Posso pegar qualquer um deles, vai dar sempre o mesmo resultado. E o outro cateto eu vou pegar como 8. Elevando os dois números ao quadrado. 15 ao quadrado, 225. 8 ao quadrado, 64. Somando os dois, isso vai nos dar 289. E agora basta a gente tirar a raiz de 289. Só isso. Raiz de 289, desculpa, 17. Somente isso, tá? Bem simples e bem fácil de resolver. Vamos ver aqui na B. Novamente vamos achar a primeira hipotenusa, ó, ângulo, lado oposto ao ângulo reto. Então tem aqui a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Hipotenusa é o x. Um lado aqui é a raiz de 6 e o outro é a raiz de 10. Fazendo o quadrado dos dois, lembrando lá das operações inversas. A raiz e a potência são operações inversas, então elas se anulam, sobrando somente o que tem dentro da raiz, que é o 6. Idem aqui. Corta a raiz com a potência, sobra somente o 10. Se você tem dificuldade para ver isso, tá? Faz 6 ao quadrado, que é 36, e tira a raiz de 36, que vai dar 6. 10 ao quadrado dá 100, raiz de 100, 10. Ou seja, volta sempre para o número que está dentro da raiz. Somando 6 mais 10, 16. Tiro a raiz de 16. Isso vai nos dar, então, que o lado mede 4. Certo? Vamos ver mais dois exemplos em relação a figuras triângulo retângulo. Na C, então, vamos achar a hipotenusa. Agora a hipotenusa, ó, ela tem o valor
que é 25, e um dos catetos eu não tenho, quero descobrir o valor de um dos catetos. Então vamos ver. 25 ao quadrado é igual a 24 ao quadrado mais x ao quadrado. Troco o b e o c pelos valores dos catetos. 25 ao quadrado dá 625, enquanto 24 ao quadrado, 24 vezes 24, 16, 8, 9, 8, 4, 576. O que eu faço agora? Eu tenho que isolar o x, então 576 ele vai passar para o outro lado. Então pode ver, aqui em relação aos outros, quando eu quero achar um cateto, sempre um dos números que está desse lado irá passar para o outro subtraindo. Sempre, tá? Quando eu estou querendo achar um dos catetos. Quando a hipotenusa é igual aos outros dois jeitos. A gente leva os dois números ao quadrado, resultado soma e tira a raiz. Aqui é um pouquinho diferente. Quando eu quero achar um cateto, eu sou obrigado a passar para o outro lado diminuindo, fazer a subtração e aí poder tirar a raiz. Então, 625 menos 576. Isso vai nos dar 9, 4, 0, 49. E agora basta tirar a raiz de 49. Afinal, sempre tu vai tirar a raiz ou da soma ou da subtração. Então, nosso x aqui vale 7. Esse é o tamanho deste cateto aqui, ok? Vamos para a última aqui. Achar a primeira hipotenusa, lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então aqui eu tenho a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A minha hipotenusa é o 3 raiz de 2 ao quadrado, que é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Bom, tendo bastante cuidado aqui, primeiro a gente pega o 3 e eleva ao quadrado, que dá 9. E depois eu vou fazer o quadrado da raiz. Se anulam, sobra 2. Então vai ficar 9 vezes 2. X ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Aqui, como os lados são iguais, ou seja, eu tenho um triângulo isósceles, certo? Triângulo isósceles tem dois lados iguais e um diferente. Eu vou somar o quadrado dos dois lados. Então, 2x ao quadrado. Isso aqui dá 18, igual a 2x ao quadrado. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Sempre primeiro a divisão. Por último, tu vai fazer a raiz. 18 dividido por 2 dá 9. Logo, nós vamos tirar a raiz de 9. Então, significa que o nosso tamanho ali vai ser 3. X igual a 3. Então, cada um daqueles catetos medem 3. Certo? Vamos ver agora envolvendo problemas matemáticos e outras figuras. Certo? Então, aqui na 2, qual é o perímetro do quadrado abaixo? Bom, pode ver que no quadrado eu não tenho nenhum valor do lado, que é o que eu preciso. O perímetro do quadrado é sempre 4 vezes o lado, ou a soma de todos os lados. Só que está me faltando o lado desse quadrado. O que eu faço então? Vocês podem ver que aqui eu tenho um triângulo. E o legal é que é um triângulo retângulo, pois ele possui um ângulo de 90 graus. Bom, então, se ele é um triângulo retângulo, eu posso usar o teorema para achar o x, ou seja, o lado do meu quadrado. Pode representar por x, por y, por L de lado, A de aresta, tanto faz, tá? Desde que coloque uma letra ali. Feito isso, eu consigo descobrir o lado desse meu quadrado, então. Por A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado.
E a hipotenusa aqui é x, 4,8 ao quadrado, mais 3,6 ao quadrado. Fazendo esses dois ao quadrado, então 4,8 vezes 4,8, 64, 32, 38, 32, 16, 19, 4, 10, 13, 2, 23,04 e o 3,6 ao quadrado, 36, 18, 21, 18 novamente, 9, 10, 6921, ou seja, 12,96. Agora eu vou somar os dois. Dá 10, vai 1, dá 10, vai 1, 4, 5, 6, 3, 36,00 ou simplesmente 36. Tira a raiz do 36, né, passa o quadrado para o outro lado, nós descobrimos que o lado do nosso quadrado, e que é a mesma hipotenusa do triângulo, mede 6. Então aqui vale 6, 6, 6 e 6. Tu pode somar 6 mais 6 mais 6 mais 6, ou colocar direto na fórmula 4 vezes o L, ou seja, 4 vezes o 6. Então isso aqui vale 24 unidades de comprimento. Esse é o nosso perímetro da figura, do quadrado, desculpa. A soma de todos os lados. Ok? Vamos para os problemas então. Questão número 3, então, é um texto. E desse texto eu vou ter que chegar a um desenho que ele me auxilia a saber o que eu quero descobrir. Ok? Então, ó, a água utilizada na caixa de água de um sítio é captada e bombeada para uma caixa d'água a 60 metros de distância da bomba. Então, olha só. Vamos imaginar que nós temos um riozinho, um laguinho aqui, tá? E eu tenho a minha bomba aqui. E ela está captando água e jogando para uma caixa d'água a 60 metros de distância. Essa é a primeira informação que eu tenho. Depois ele me diz, a casa está a 80 metros de distância da caixa d'água. Tá, está a 80 metros de distância, mas para onde? Certo? Aí ele vai continuar. E o ângulo formado pelas direções bomba, caixa d'água e caixa d'água casa é um ângulo reto. Então, ele forma um ângulo reto de 90 graus, essas duas direções. Agora eu sei então que aqui vale 80 metros. E aqui eu tenho lá a casinha. Portinha e tal. Se pretende bombear água do mesmo ponto de captação até a casa. Então eu quero pegar, em vez de passar pela caixa d'água, pegar direto do rio, da bomba, até a casa. Eu quero saber quantos metros de encanamento serão necessários. Então é isso, a figura ela nos auxilia a como utilizar o teorema, ok? Agora, ó, eu sei que aqui é meu ângulo de 90, o x então é minha hipotenusa. Então, ó, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. 60 ao quadrado, vou pegar o 6 elevado ao quadrado, 36. Dobro o número de zero. Se eu tenho 1, vou ter 2. Método mais prático para resolver. 8 ao quadrado, 64. Mais 2 zeros. Dobro o número de zeros. Ok?
Então, 3.600 mais 6.400, isso vai nos dar 10.000. Feito isso, tira a raiz dos 10.000. Feito isso, eu posso, por exemplo, tirar a raiz de 1. Isso eu só posso fazer quando eu tenho números pares de zero. Eu tenho 4 zeros aqui. Se eu tivesse 3 ou 5, eu teria que fazer a decomposição do número para poder achar a resposta. Como eu tenho 4 zeros aqui, eu posso resolver de uma forma mais simples. Como? Ó, pego o número 1 e tiro a raiz de 1, que é 1. Aqui, como eu falei para vocês, ó, o zero, como está elevado ao quadrado, eu duplico ele. Se era 1, fica com 2. A raiz é a operação inversa da potência. Então, se aqui eu dobrei o número de zeros, aqui eu vou diminuir, vou pegar a metade do número de zeros. Se eu tenho 4, eu vou ficar com 2. Logo, raiz de 10.000 é 100. 100 metros, né? Porque aqui a gente está falando em comprimento do encanamento. Essa é a nossa resposta, certo? Vamos ver então o último problema sobre Teorema de Pitágoras. Então, número 4, em uma torre de 15 metros de altura, então nós temos uma torre de 15 metros de altura, aqui é o chão, a torre de 15 metros de altura, será colocado um cabo de aço na parte mais alta dessa torre, até o ponto A, distante 36 metros da base. Então, olha aqui, 36 metros da base. Então, a gente está falando do chão. 36 metros. Sabendo que a torre e o solo formam um ângulo reto, então a torre e o solo formam um ângulo reto, qual será o comprimento deste cabo? Então, pode ver que eu fiquei com um triângulo nessa figura. Aqui o triângulozinho está aqui dentro. E através desse teorema de Pitágoras eu vou achar o tamanho do cabo. Certo? Então, ó, primeiro achar a hipotenusa, lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é o x. Então, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais 36 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 225. O 36 a gente já fez, que é 1296. Agora, basta somar os dois. Aqui dá 11, 10, 12, 3, 5 e 1. 1521. Então, x é a raiz de 1521. Bom, vocês podem ir testando números até chegar a 1521, ou fazer por essa lógica aqui. Ó. 10 ao quadrado eu sei que é 100. 20 ao quadrado eu sei que é 400. 30 ao quadrado eu sei que é 900. 40 ao quadrado é igual a 1600. Ó, o 40 ao quadrado dá 1600, ele passou dos 1521. Então significa que meu número está entre o 30 e o 40. Tendo essa ideia, eu vou ver aqui, ó, o meu último número, a unidade, que é 1. Na tabuada eu vou pensar quem multiplicado por ele próprio dá 1. Então, ó, 1 vezes 1 dá 1, e o 9 vezes 9 dá 81. Então, ó, tenho duas opções. 1 vezes 1 que dá 1, e 9 vezes 9 que dá 81. Os dois terminam com 1. Então eu posso ter o número 31 ou o número 39. O que eu vou fazer? Vou testar os dois para ver qual que vai dar os 1521. Só que olha só, 31, isso pela lógica, é muito próximo do 30, então vai ficar próximo do 900. E eu preciso mais próximo do 1600. Então eu vou testar direto o 39, tá?
Então 9 vezes 9 é 81. 9 vezes 3, 27. 27 mais 8, 35. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 3 dá 9. 9 mais 2, 11. Então, ó, 1, 12, 5, 1. Então, achei aqui direto 39 metros. Ou seja, vou precisar de 39 metros de fio e cabo de aço. Ok, pessoal? Por hoje, então, era isso. E qualquer dúvida que você tiver, você pode comentar aí no vídeo. Aproveite e se inscreva aí no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.